Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Gênesis capítulo 19, do versículo 15 ao verso 17. A palavra de Deus diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos juntos, pela segunda vez nesse dia, reunidos na Tua casa, em torno da Tua palavra, com comunhão com os nossos irmãos, e agora com o nosso coração desejoso de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Não são os homens que queremos ouvir, não são as doutrinas humanas, muito menos as filosofias do mundo, mas precisamos da palavra que sai da Tua boca, da verdade que liberta, da palavra que transforma, e só o Senhor pode nos dar. Por isso te pedimos, Pai, fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Para isso entrego mais uma vez minha vida ao Senhor, pedindo graça e misericórdia, clamando pela unção do Espírito Santo, para que debaixo desta unção a Tua palavra seja ministrada e todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, um episódio que todos nós conhecemos aqui na Bíblia, em que Ló, visitado por anjos do Senhor, é apressado para fugir daquela cidade, e isso traz algumas lições muito importantes para nós. Muitas vezes falamos à igreja sobre o nosso papel como cristãos, sobre a obra de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem para fazermos. O Senhor Jesus também disse que a obra é urgente, dizendo aos seus discípulos: levantem os olhos, vejam os campos como estão brancos, e já estão prontos para a ceifa. Então há um senso de urgência na obra de Deus que sempre existiu e sempre foi mencionado na Bíblia Sagrada. Mas mais do que nunca nós estamos nos aproximando de momentos cruciais, de momentos em que mais do que nunca é necessário ter pressa, não nos demorar, não nos distrair, porque o tempo tem mostrado que realmente as coisas não vão bem no mundo em que estamos vivendo. E esse texto aqui é um exemplo de que há certos momentos na vida que a gente precisa fazer a coisa certa e, além de fazer a coisa certa, fazer no tempo certo. Ou seja, nos apressar, não demorar a fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes nós sabemos o que fazer. Muitas vezes nós temos a consciência do que precisa ser feito, mas deixamos para depois. Postergamos a ação, deixamos para mais tarde, porque achamos que ainda há tempo. Ainda temos tempo. Depois eu faço, depois eu me comprometo, depois eu atuo. Mais tarde, ainda há tempo. E há certos momentos na vida que fazer o que é certo é importante, mas também fazer na hora certa. E esse texto está aqui para nos mostrar e nos lembrar disso. Porque Ló estava vivendo em Sodoma, você conhece o texto, já preguei algumas vezes à igreja, em que ele escolhe aquela direção, num embate ali com Abraão. Ele recebe de Abraão o privilégio de escolher para onde vai, e ele escolhe, baseado naquilo que via, ir para as terras de Sodoma e Gomorra, porque a campina era verde, porque o lugar era promissor, então ele escolhe ir para lá. Só que não sabia ele que estava indo para um lugar de pecado, para um lugar em que o pecado se multiplicava de tal forma que não havia outra alternativa para Deus a não ser destruir aquela cidade. Questionado até o Senhor por Abraão, querendo Abraão saber, será que não há ninguém ali que pudesse poupar aquela cidade? Deus foi enfático ao dizer que se tivesse alguém, ele a pouparia.
E o único que seria poupado daquele lugar seria exatamente Ló, juntamente com a sua família. E ele então se dirigiu para aquele lugar que ele escolheu, e ali estava habitando no meio do pecado, e Deus então envia mensageiros, anjos do Senhor, segundo nos diz a Bíblia. Anjo e mensageiro têm o mesmo significado. Esses mensageiros, retratados aqui como homens que sabemos são anjos do Senhor, chegaram à casa de Ló para dizer para ele: olha, você precisa sair daqui e isso precisa ser feito imediatamente. Então os anjos estão ali para apressar Ló. Mas imagina, ele está vivendo naquela cidade, ele está com a sua fortuna, ele era um homem muito rico, cheio de posse, cheio de bens, estava ali bem estabelecido, mas a cidade estava para ser destruída. E nada que ele pudesse ajuntar ali teria algum valor, porque tudo seria perdido por causa do pecado. Então Deus ordena aos anjos que ali cheguem para alertá-lo e mais, para apressá-lo, porque o que precisava ser feito não podia ser postergado. É um bom exemplo, queridos, de coisas que às vezes a gente tem que fazer e tem que fazer rápido. Se Ló não fizesse rápido, o que teria acontecido? Se ele não tivesse obedecido e tomado a decisão de não demorar-se naquele lugar, o que teria acontecido? Então aqui está um exemplo de que muitas vezes temos que fazer o que é certo, mas temos que fazer com rapidez. Temos que fazer imediatamente. Não podemos deixar para depois. E outra coisa que esse texto ensina é o papel do anjo, do mensageiro, daquele que traz a mensagem do Senhor e que pode ser um instrumento de Deus para apressar outros. Hoje eu creio que nós, como igreja, temos um pouco desse papel. O papel de sermos mensageiros do Senhor, de levarmos a mensagem do Senhor. E quantas pessoas nós conhecemos que estão vivendo tranquilamente no meio do pecado? Estão vivendo tranquilamente como se nada pudesse lhes acontecer. Assim como Ló vivia naquela cidade. Nem imaginava ele, nem de longe, que tudo aquilo podia ser destruído. Estava vivendo no meio do pecado, sem se dar conta das consequências que isso poderia ter. Deus enviou anjos. Agora Deus envia a nós, irmãos, para pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho nada mais é do que essa mesma mensagem, a mensagem dos anjos. Deus agora não envia anjos para pregar o Evangelho, mas envia a nós, para alertar as pessoas que, olha, você não tem tanto tempo quanto você imagina ter. Você não tem tanto tempo para postergar decisões que você já devia ter tomado há muito tempo atrás. Você não tem todo o tempo do mundo, o tempo urge. Essa é a mensagem do Evangelho que a igreja deve pregar nesses últimos dias, fazendo o papel de anjos do Senhor, como estão aqui os anjos realizando na vida de Ló. Então nós também precisamos apressar os outros, e nós também precisamos ser apressados em fazer aquilo que deve ser feito. Muitas vezes nós procrastinamos, nós deixamos para depois aquilo que deveria ser feito, aquilo que não poderia ser adiado, mas todos nós fazemos muitas vezes isso. Empurramos com a barriga, como se diz, não é? E deixamos as coisas para depois. Então, o tempo que nós vivemos, irmãos, é um tempo de pressa. É um tempo que não nos deixa mais demorar, não nos deixa mais perder tempo. É um tempo que nós temos que ter o sentido da urgência. E essa urgência, ela não é só para o ímpio, ela também é para o justo. Ela também é para os filhos de Deus. E eu queria então mostrar para você na Bíblia esse conceito. Primeiramente, o justo, ele precisa ser apressado. Como eu disse, nós temos que ter pressa. Ló foi apressado e foi apressado em obedecer a Deus. Nós precisamos ter pressa em obedecer a Deus. Às vezes sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Sabemos o que é certo, mas não fazemos. Deixamos para depois.
achando que pecar é apenas aquilo que fazemos. Só que a Bíblia diz que pecar também é o que não fazemos. O que deixamos de fazer também é pecado. Então nós, como justos do Senhor, precisamos ter pressa em obedecer a Deus. Veja no versículo 15 que nós lemos aqui, diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Os anjos então apertam com ele, dizendo: olha, você precisa sair daqui, você precisa sair daqui rápido, você não tem tempo para ficar pensando o que eu vou fazer, não, tem que ser rápida essa decisão. Assim como deve ser rápida a nossa decisão como cristãos de sair do mundo, irmãos. Já passou o tempo da gente sair do mundo, já passou o tempo da gente se separar, porque o castigo virá, o juízo virá. Há alguma dúvida no nosso coração de que vem dias de juízo por aí? Então nós temos que ser apressados também em tomar uma decisão. Não posso ser, como diziam antigamente, o crente Raimundo, né? Está na igreja, está no mundo. Não, isso não pode fazer parte da minha vida. Eu tenho que tomar uma decisão de quem eu sou, a quem eu sirvo, qual é o meu lugar. Isso tem que ser rápido. Isso não pode demorar mais. Essa decisão precisa ser logo, porque é necessário sair desse lugar, que às vezes é até confortável, mas que vai trazer certamente destruição. É necessário ser apressado para buscar o bem da nossa casa, da nossa família. Veja, no versículo 12 do texto está escrito assim: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Veja, Deus na sua benevolência quis salvar toda aquela família. Toda a família, suas filhas, seus genros, mas está dizendo: olha, tire-os daqui. Tire-os daqui imediatamente. Então eu tenho que ser apressado em buscar o bem da minha família. Eu preciso ser apressado em proteger a minha família do mal que está por vir. Isso cabe a cada um de nós, e Deus nos alerta e às vezes até envia anjos e mensageiros para nos lembrar disso. Mas a decisão, irmãos, a decisão certamente é nossa, porque a pressa é necessária, porque Sodoma, ela produz uma letargia em muitas vezes. Ela produz uma acomodação, e há muita gente que está acostumada com o pecado. Ló estava acostumado com Sodoma. Ele escolheu aquele lugar, ele foi para ali, ele investiu naquele lugar, ele estabeleceu-se ali, ele fez negócios naquela cidade. E aí vem o verso 16 dizendo: como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Pensa bem, por que Ló demorou tanto? Irmão, veja bem, você está de manhã em casa, chega um anjo na tua casa e diz assim: sai daqui. O que você faria? Você vai ficar demorando? Você vai ficar pensando? O que leva Ló a demorar a tomar essa decisão? É algo natural? Porque eu estou aqui, os meus bens estão aqui, as coisas que eu construí estão aqui, as coisas que eu ergui estão aqui, e agora eu tenho que deixar isso tudo para trás? É levar só a roupa do corpo, não tem mais o que levar? Então não é uma decisão fácil, mas é uma decisão que tem que ser tomada. Porque se não for tomada, o que está preparado, o que está guardado, vai virar pó. Mas Ló se demora, eu imagino que essa demora é por causa disso. Ele está acostumado com Sodoma. Ele está acostumado com aquela vida. Então é difícil romper, é difícil interromper. E ali ele precisa então ser tomado pela mão, quase que puxado, quase que arrastado, porque estava acomodado. E muitas vezes nós nos acomodamos nessa vida. Sabemos que há coisas erradas, mas nos acomodamos ao invés de consertá-las.
ao invés de tratá-las, a gente acaba se acomodando. E veja mais o que diz o anjo a Ló, no verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Não olhar para trás e nem parar no caminho. Isso, queridos, é muito significativo para nós. A Bíblia, no Novo Testamento, diz isso para a igreja. Aquele que põe a mão no arado, o que a Bíblia diz? E olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Jesus não fala nem na possibilidade de voltar atrás. No versículo ele diz apenas que você olhou para trás. Você tomou a decisão, você pôs a mão no arado, agora não pode sequer olhar para trás. E parar, eu posso parar? Não posso também parar. A nossa caminhada é uma carreira, como Paulo disse a Timóteo, tem que ser corrida, tem que completar-se esta carreira. Como a Bíblia diz aos Hebreus, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos dos que avançam para a conservação da alma. Então não há na caminhada do cristão a possibilidade de parar, não há a possibilidade de olhar para trás, exatamente como Deus diz a Ló através de seus anjos, dizendo: olha, não olha para trás. Não se detenha, não pare no caminho, vá embora, vai daqui, sai daqui imediatamente, não interrompa de forma nenhuma isso, porque você não pode nem olhar para trás e nem parar na sua caminhada. O mesmo princípio se aplica a nós cristãos. Deus não permite que a gente olhe para trás. Deus não permite que a gente pare a nossa caminhada. É preciso lembrar que é rápida a nossa passagem por esse mundo. Como eu preguei aqui domingo passado e quero recordar a você, abra aí no Salmo número 90, aonde lemos no domingo passado, onde a Bíblia diz no verso 4 e no até o verso 6: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada e de madrugada viceja, floresce à tarde, murcha e seca. Falando a Bíblia a respeito da fragilidade das nossas vidas, como é breve o nosso tempo, que a gente acha que tem todo o tempo do mundo. Como eu disse domingo passado, quando a gente é jovem, a gente acha que tem todo o tempo do mundo. E agora que a gente está mais velho, a gente fica dizendo: poxa, o tempo está passando tão rápido. Ah, como eu queria um pouco mais de tempo. E quanto mais o tempo passa, maior é essa sensação. Então, se o tempo é tão breve, o que estamos fazendo com ele? Quais as decisões que a gente tem adiado? Quais as determinações que nós temos deixado de lado? Então, queridos, isso é para a gente pensar. A passagem do tempo é muito rápida. E para Deus é como diz o salmista: um dia, 1000 anos, são a mesma coisa. E para nós tudo tem passado tão rapidamente e a vida tão breve. Como diz Moisés no Salmo 90, agora olhando para o versículo 9 até o versículo 11, ele diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias na nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Nós muitas vezes ignoramos essa brevidade da vida, essa brevidade do tempo, e deixamos para trás ou para depois coisas que não podem ser postergadas, coisas que são importantes e que têm que ser feitas com pressa, que não podem demorar, como vimos aqui na passagem. E aí no Salmo 90, também no versículo 12, nos diz a Bíblia: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Foi a pregação de domingo passado. Contar os dias, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê esse senso de urgência, que o Senhor nos dê esse senso de brevidade da vida, para que a gente possa rapidamente fazer o que tem que ser feito. Então, o justo, aquele que foi perdoado, aquele que foi salvo, ainda precisa ter pressa.
Porque o que Deus fez na nossa vida é maravilhoso, mas o que Ele precisa ainda fazer deve ser feito. O que nós temos que fazer deve ser feito, e deve ser feito com o senso de urgência que a palavra de Deus coloca sobre nós. Mas como eu disse a você, esse senso de pressa também cai sobre o pecador. Se pelo justo também ele ocorre, muito mais ainda sobre aquele que está afastado do Senhor. O pecador, ele precisa ser apressado, porque muitos são indolentes e querem sempre postergar uma decisão. Eu não sei a sua experiência quanto a isso, mas para quantas pessoas você já pregou a palavra de Deus? Para quantas pessoas você já compartilhou o Evangelho? E depois de lhe ouvir com atenção, a pessoa diz assim: outro dia eu tomo uma decisão. Achei bacana o que você disse, mas eu ainda não estou pronto. Eu ainda não estou preparado. Concordo com tudo que você falou, mas deixa para outro dia, deixa para mais tarde. Você já teve essa experiência de falar isso e alguém reagir dessa maneira? Ou você mesmo, no seu tempo, quando alguém te pregou o Evangelho, você mesmo talvez já tenha dito isso. Depois eu resolvo isso, eu tenho outras coisas mais importantes. E o que a Bíblia diz a respeito é que não há tempo para isso. O senso de urgência também deve ser apresentado àquele que é perdido. Veja o que a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 17, no versículo de número 32. Atos 17, 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Paulo está fazendo um discurso em Atenas, na capital do conhecimento, da inteligência, da cultura. Ele está discursando para pessoas muito letradas, muito cultas, e ele está falando do Evangelho, ele está expondo as Escrituras, até o momento em que ele fala da ressurreição dos mortos. E aí, quando ele fala disso, a mente daqueles homens se fecha, e aí dizem para Paulo o que está escrito aqui no verso 32. Alguns escarneceram, acharam ridículo o que ele estava falando, e outros disseram assim: outro dia eu te escuto sobre isso. Isso é muito para mim, é demais para o meu entendimento, outro dia a gente resolve isso. E aí eu pergunto, irmãos, será que sempre haverá um outro dia para que a decisão seja tomada? Será que sempre haverá tempo para fazer o que não foi feito, para fazer aquilo que o pecador deixou para trás, e quantos têm sido ceifados exatamente por causa disso, por deixar para depois a decisão que deveria ter sido tomada? Pessoas que não creem nas advertências que Deus pacientemente nos traz. Interessante mostrar que no texto que lemos aqui, quando os anjos apertam ali com Ló, a Bíblia vai dizer aqui que o Senhor é misericordioso no verso 16. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram. A ação de Deus foi por misericórdia. Assim é a ação de Deus sobre a nossa vida. Ninguém é salvo porque merece. Ninguém deixa de ir para o inferno porque fez alguma coisa boa que o livrou de lá. Pelo contrário, a Bíblia diz que exerce Deus sua misericórdia, que nos poupa do castigo merecido. Então Deus é misericordioso. Deus salva Ló, não porque Ló é bonzinho, mas porque Deus é misericordioso. Porque, humanamente falando, se a gente olhar para a situação, por exemplo, se fosse eu Deus, graças a Deus que eu não sou Deus, eu dizia assim: Ló, eu quero que você se dane, porque você escolheu ir para aí. Então o problema é teu, Ló. Você cavou isso aí, agora se vira. Seria assim ou não? Deus teria todo o direito de fazer isso. Só que Ele não faz, porque Ele é misericordioso. E Ele atua com misericórdia, não dando a Ló o que ele merecia, que seria a condenação com aquela cidade que ele mesmo escolheu para morar, ninguém o obrigou a ir para lá. Foi a escolha dele. Mas Deus age com misericórdia. E assim Deus agiu na vida de cada um daqueles que Ele salvou, e isso inclui a nós.
Deus não me salvou porque eu era bonzinho. Deus me deu a sua graça, algo que eu não merecia. E me poupou da condenação por sua misericórdia, me livrando de algo que era merecido, seria eu condenado. Mas assim o Senhor tem agido, por graça e misericórdia. E há pessoas que ignoram simplesmente as advertências de Deus, ignoram a misericórdia de Deus. Veja, em Gênesis, no capítulo 19, que a gente estava lendo aqui, no verso 14, diz assim: então saiu Ló e falou a quem? A seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Veja, quando Deus manda os anjos, o plano era salvar a família toda, por misericórdia, que ninguém merecia. Mas o plano que os anjos aqui disseram é salvar Ló, a sua mulher, as suas filhas e os seus genros. E Ló fala com os genros. E o que eles dizem? Você está brincando, Ló? Você enlouqueceu, Ló? Você acha que a gente vai sair daqui? Tenho um emprego, tenho casa, tenho dinheiro, tenho tudo aqui. Eu vou sair daqui para ir para onde? Então ignorou a advertência de Deus. Assim como muitos a quem pregamos o Evangelho, e a pessoa ignora a advertência de Deus. O Evangelho, irmãos, ele não é um convite emocionado de um Deus carente que precisa de você. O Evangelho é uma notificação. Lá em Atos está escrito que Deus notifica aos homens que se arrependam. Deus não implora, Deus não precisa, Deus notifica. Deus diz assim: você é pecador e o que você precisa é se arrepender. E ao fazer isso, eu te dou a minha graça e eu te cubro com a minha misericórdia. Mas há uma notificação. Deus não está ansiando, carente, esperando que alguém o ame. Deus não é mal amado. Então ele notifica aos homens que tomem uma decisão. E as pessoas fazem como os genros de Ló. Desprezam, sorriem, e deixam para depois aquilo que era preciso ser feito. As advertências são simplesmente ignoradas. E essa letargia, essa falta de ação, é exatamente a grande arma de Satanás contra eles. Porque ninguém, ao ser condenado, poderá dizer que o foi injustamente, porque todas as chances foram dadas. Todas as oportunidades foram dadas e mesmo assim a pessoa não quis aproveitar a oportunidade de salvação. Então nós precisamos de pressa para nós e nós precisamos de pressa para apressar os outros que estão ainda debaixo do domínio do medo do pecado, que precisam de pressa e ouvir a advertência de Deus. Nós precisamos imitar aqueles anjos, mostrando essa realidade, pregando o evangelho verdadeiro. Mas infelizmente hoje muitas igrejas não pregam o evangelho verdadeiro. As igrejas oferecem Jesus como uma solução para as coisas materiais. Não oferecem Jesus como uma solução para o problema real do homem, que é o pecado. É como dizer assim: vem para Jesus, sua vida vai virar uma maravilha, você vai ter emprego, casa, comida, as dívidas serão pagas, nunca mais vai ficar doente. Não é esse o evangelho. O evangelho é: se arrependa e creia em Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, porque Sodoma está para ser destruída. Arrependa-se e salve a sua vida. Não olhe mais para trás e não pare nessa caminhada, nunca mais. Essa é a ordem de Deus e a advertência que Ele nos faz. Então nós temos que apressar também aqueles que são pecadores e precisam ter pressa em tomar essa decisão. E se for possível, fazer até como os anjos, tomar alguns pela mão. Porque tem gente, irmãos, que a gente fala e a pessoa não toma uma decisão. E aí, como uma última alternativa, talvez a gente tenha que fazer igual o anjo. Pega pela mão e arrasta. Pega pela mão e traz para a igreja. Talvez tenha alguém que você tenha que fazer isso. Alguém que você vem pregando, tanto dia, não sei o quê, que lindo, tal. Mas talvez você tenha que fazer igual o anjo. Pega pela mão e vem. Traz na marra.
No bom sentido, tá? Por favor. Não vai trazer alguém amarrado aqui, não dá, né? Mas é necessário. Talvez seja necessário chegar a esse extremo como os anjos tiveram que fazer. Porque Ló sabia o que tinha que ser feito, Ló falou para os seus genros, mas ele mesmo não saía. E aí os anjos então pegam pela mão e puxam, e levam para fora e levam para diante, porque a decisão estava demorando muito a ser tomada. E por que é preciso dessa pressa? A razão está lá em Sodoma. Há um perigo iminente. Nós, a humanidade, vivemos sob um perigo iminente. E que é um perigo iminente, é algo que pode acontecer a qualquer momento. E a gente não tem o menor controle sobre isso. Não temos a menor previsibilidade sobre isso. É algo que pode ocorrer a qualquer hora. Não tem uma data marcada, como o Senhor disse, mas Ele diz que pelos sinais a gente pode ter uma noção, para a gente ao menos se preparar para isso. Mas muitos resistem em obedecer. Vamos ler a Bíblia no Evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 12, está escrito a partir do verso 45 e no verso 46. Lucas 12, 45 e 46. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Como diz o texto, repentino, inesperado, inimaginável. Não há a menor noção de que possa acontecer, mas pode acontecer. E pode ser essa grande surpresa mostrada aqui. E olha outra advertência que a Bíblia nos dá. Abra a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 2. O autor de Hebreus nos faz uma grande advertência a todos. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você ouviu a verdade, agora você se apega à verdade. Cada vez mais. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A pergunta é: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que Deus fez com Ló naquele dia é uma pequena parte, é um pequeno prenúncio do que Ele fez conosco através da salvação. Qual seria o destino de Ló se aqueles anjos não tivessem chegado ali? Se aquela mensagem não tivesse pregada, se ele não tivesse sido arrastado para fora daquela cidade, qual seria seu destino, irmãos? Destruição junto com toda a cidade. Qual seria o nosso destino se Jesus não tivesse nos salvo? Destruição com todos os demais. E a pergunta bíblica é: como escaparemos nós se negligenciarmos algo tão grande que é a salvação da parte de Deus? Como vão escapar aqueles que ignoram, que negligenciam aquilo que foi oferecido de graça, mas que teve um preço altíssimo, que foi o sangue de Cristo? Como escaparemos é a pergunta que não quer calar e que muitas vezes é ignorada, e isso é um motivo para a pressa. Mas ainda nos diz a carta aos Hebreus, agora olhando para o capítulo 10 e para o versículo número 31, aonde ele diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando olhamos um versículo desse, ele contrasta com os versos que nos falam do amor de Deus, os versos que nos falam da grandeza desse amor, e eles são verdadeiros. Porque se você é salvo,
É como diz a Bíblia, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então o que era preciso fazer já foi feito. O amor de Deus já foi derramado, mas agora estamos debaixo da ira. O mundo está debaixo da ira. E se nada for feito, alguns experimentarão a ira de Deus, que não é incompatível com o seu amor, que é uma realidade, tanto quanto o seu amor, e que será experimentada. E como diz o texto, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quantos estão brincando com esse Deus vivo? Achando que Ele está morto, achando que está distante, achando que não atua mais, achando que não tem nada mais para oferecer. Mas a Bíblia alerta, e isso é um motivo para a pressa. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É tempo de pressa e a gente não pode esquecer. Para terminar, leia comigo 2 de Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. O apóstolo Pedro nos fala algo tremendo também nessa epístola, a partir do versículo 8 até o versículo 14. Ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, veja o que ele cita aqui do Salmo 90, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, quer dizer, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ele está aqui fazendo uma descrição do que aconteceu com Sodoma. E dizendo que aquilo que aconteceu com Sodoma acontecerá com o mundo inteiro. Uma realidade que a gente ignora, que algumas religiões ignoram. E a gente tem a verdade na Bíblia, dizendo, olha, os elementos se desfarão abrasados. Tudo isso vai acontecer, então, já que a gente sabe dessas coisas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e fazendo o quê? Apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Essa é a realidade que a Bíblia nos mostra. Não pode ser ignorada, não pode ser esquecida. Seria como Ló, ignorar o aviso dos anjos, ignorar a pressa que passaram para ele e dizer assim, não, isso não vai acontecer. Quantos hoje têm a mesma ideia, irmãos? Quando falamos da vinda de Cristo, não, isso não vai acontecer. Quando falamos, olha, o mundo que você conhece não vai ser mais como antes, os elementos, as estrelas, a lua, isso tudo vai se desfazer. É dizer, não, isso aí não, peraí, não, isso aí não é assim não é bem desse jeito. O tempo está passando, irmãos, e a pressa é urgente, e a decisão é urgente, e ela deve ser tomada, tanto pelo justo, quanto pelo ímpio, tanto por aquele que é salvo, também por aquele que ainda não é, porque o tempo se aproxima, o tempo da salvação. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra que foi aqui ministrada. Te damos graças, Senhor, por ouvirmos a Tua voz e por termos agora a consciência de que há uma decisão a ser tomada, que não pode ser postergada, não pode ser adiada e que precisa ser encarada, e que isso aconteça enquanto há tempo, enquanto não vem o juízo,
enquanto não vem a destruição. Por isso, Pai, segundo diz a Tua palavra, é necessário que o homem confesse ao Senhor. É necessário que o homem te confesse diante dos homens para que também seja confessado diante do Pai. Por isso eu quero falar com você, não sei se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus e deseja fazê-lo essa noite, tenha pressa. Não deixe para depois, faça agora. Há alguém que quer entregar a vida para Jesus? Levanta a mão para eu orar com você. Alguém, há uma vida ali. Quem mais quer entregar a vida para Cristo? Tem mais alguém querendo entregar a sua vida para Jesus? Faz agora, faz com pressa, não deixa passar o tempo. Você não sabe quanto tempo tem. Não é para botar medo não, mas é porque é a realidade que a gente está ouvindo na palavra. Tem mais alguém querendo fazer isso? Vem aqui, minha irmã, vamos orar juntos. Mais alguém? Aproveita a oportunidade. Lidiane? Bilidiane. Pai, muito obrigado pela vida da Bilidiane, Senhor, que tomou essa decisão agora diante do Senhor, entendendo a pressa que ela envolve, a decisão que não podia mais ser postergada e foi tomada por ela agora. Por isso, Pai, eu te agradeço pela vida dela, pedindo ao Senhor que aguarde nessa caminhada, para que ela jamais venha olhar para trás nem interromper esse caminho. É um caminho sem volta, é um caminho direto para o céu. E esse caminho começa agora na vida dela. E nós te agradecemos e a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Benedito. Glória a Deus.